falar a respeito do eu sou, do Deus que era o dono daquele povo. Oh glória! Porque até então Faraó se achava Deus e dono do povo de Israel. Mas Moisés foi lá dizer: Faraó, esse povo tem um dono. E ele agora está reivindicando esse povo que é dele. Mas esse povo não tinha poder para lutar e brigar contra o Faraó, contra o exército. Então, meus queridos, Deus disse: não se preocupe, Moisés, porque eu vou livrar o povo de Israel. E a Bíblia fala de 9 pragas que se sucederam, que até então assolava o povo do Egito, e Deus retrocedia e Faraó endurecia o coração. Mas Deus, ele preparou a última praga, que seria aquela que marcaria a primeira Páscoa da história, a primeira celebração de Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso de 1 a 5, que diz assim: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas, pois, dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E ali foi a celebração, amados, da primeira Páscoa do povo de Israel. Eles celebraram para comemorar naquele dia, que seria o primeiro de muitos dias da sua liberdade. E o Senhor, conforme o mandamento, porque eu gosto do Senhor, irmãos, porque em tudo o Senhor nos dá as diretrizes, né, amados? Ele não manda fazer de qualquer jeito. Você precisa entender que a palavra de Deus, ela nos dá as diretrizes para que vivamos. E dentro dessas diretrizes, o Senhor mandou que essa celebração, que fosse sacrificado um cordeiro, e o sangue do cordeiro fosse aspergido aonde, irmãos? Nos umbrais da porta. E eu fiquei meditando: por que nos umbrais da porta? Por que Deus não poderia tão somente depois do sacrifício? Será que o anjo, ele não conseguiria ver através da parede um anjo, um ser sobrenatural, que não era físico, mas era espiritual? Será que ele não poderia ver através da parede que ali havia um israelita, que havia celebrado, que estava celebrando a Páscoa, e ele passar sobre aquela casa? Aí eu comecei a meditar, irmãos. Eu queria que você prestasse bem atenção a esse detalhe. Os egípcios eram um povo que gostavam muito de coisas sobrenaturais. E os irmãos bem sabem que a casa do povo do Egito era casa simples, que eles moravam aqui na terra, porque eles tinham uma crença entre eles que depois da morte eles seguiam para o paraíso. É assim? Então, o que eles mais tinham como objetivo, como ter algo principal, não era a casa que morava, mas era o sarcófago, o lugar aonde se depositava o corpo. E eu descobri algo interessante, irmãos, porque eles criam que depois da morte, tanto que eles queriam que botassem as suas riquezas, eram todas depositadas dentro dos sarcófagos. E dentro da tumba deles, eles mandavam fazer portas, mas eram portas falsas, desenhadas na parede, porque eles queriam que eram nessas portas
portas que depois da morte eles passavam. Agora preste bem atenção. Nessas portas eles escreviam mensagens para os seus deuses, para que fosse recebido no paraíso, para que através dessas mensagens na porta eles falassem para o Deus que está lá do outro lado: ei, eu estou chegando, me aguarde. Aleluia. E quando Deus falou ao povo de Israel, disse: olha, a escrita deles nas portas não tem nenhum efeito. Mas o Senhor Deus fez questão de falar para o povo de Faraó, para o povo do Egito, que o sangue no umbral da porta, esse aí sim tem efeito. Inscrições a deuses estranhos, a deuses que não existem, não tem efeito. Mas o sangue do Cordeiro no umbral da porta, esse aí sim traz vida eterna para aqueles que creem. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Isso foi muito forte, irmãos. Porque eu tenho uma absoluta certeza que no dia depois desse grande acontecimento, depois que o anjo sobrevoou, aleluia, o Egito e feriu aos primogênitos, preste bem atenção, eu tenho certeza que no outro dia eles foram saber por que o povo de Israel não morreu nenhum primogênito. Amém? E eu tenho certeza que quando eles chegaram nas portas, que eles viram o sangue do Cordeiro, eles perceberam que havia uma mensagem, aleluia, na casa de cada israelita, que o sangue do Cordeiro guardou aquela casa. Isso é forte, irmãos. Isso aponta para algo muito forte. E depois daquele dia o Senhor disse: olha, todos os anos vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. O sangue vocês não porão mais nos umbrais da porta. Vocês sacrificarão o cordeiro, comerão o cordeiro e farão toda a tradição. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor institui a Páscoa. E agora o povo de Israel, eles celebram todos os anos. E a Páscoa, irmãos, era algo que o Senhor mandou que o povo tivesse fé. Amém, irmãos? Preste bem atenção. Era um povo que estava escravizado, sem perspectiva nenhuma de libertação. Mas o povo foi chamado e Moisés disse assim: fala para o povo que quando forem comer a Páscoa, vai ser meia-noite, cinjam seus lombos, preparem, estejam todos de sandálias nos pés, cajado na mão, e tudo pronto para uma partida. E precisava ter fé para aquilo, irmãos. Precisava crer que Deus iria arrancar, arrebatar aquele povo daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma questão de fé. Eu não sei como é que está a tua fé, mas é preciso ter fé que o Cordeiro de Deus está vindo buscar a sua igreja. E eu não sei o quanto você está envolvido com coisas desse mundo, a ponto de tirar, aleluia, a sua visão dos céus. Porque nós, irmãos, como seres humanos, somos tão tendenciosos a nos agarrarmos com coisas terrenas e acharmos que vamos ficar neste lugar. Amém, irmãos? Pensamos que a nossa terra é essa, que a nossa casa é essa. Por isso que Jesus, ele fazia questão de dizer aos discípulos: sei, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, aleluia. Olhe para o céu, olhe para o reino, oh glória. O Senhor hoje pergunta para mim se eu tenho buscado o reino dos céus em primeiro lugar, ou eu tenho me envolvido tanto nas minhas coisas que eu tenho deixado o reino em segundo lugar. E se eu estiver deixando em segundo lugar, irmãos, eu não estou obedecendo ao que o Senhor nos fala. Primeiro lugar é o reino dos céus.
Oh, aleluias. Primeiro lugar, o reino dos céus. Isso é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Aleluias. E a Bíblia nos diz que surge um homem chamado João Batista, que ele precede a vinda do Messias. E ele começa a pregar, irmãos, começa a falar sobre o arrependimento. Amém. E as pessoas começam a ouvir aquela mensagem, e de repente alguém começa a questionar e dizer: tu és o Cristo, o Messias? Ele diz: não, eu precedo ele, mas eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. E no outro dia, irmãos, isso é tão maravilhoso que quando você for ler a Bíblia, você vai perceber que João foi questionado, e no outro dia ele vai batizar no Rio Jordão. João capítulo 1, verso 29. E quando ele estava batizando, a Bíblia diz: no dia seguinte, depois daquelas perguntas, João viu a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João agora apontava para o Cordeiro que era tão conhecido entre o povo de Israel, porque todos os anos eles celebravam, aleluia, a Páscoa. Todos os dias pela manhã e pela noite era sacrificado um cordeiro no templo. Então o cordeiro, o sacrifício, era comum entre o povo de Israel. Mas João disse: agora está vindo o Cordeiro de Deus. Oh, glória. Seu sacrifício será único e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, Jesus celebra a Páscoa tradicionalmente, como todos os discípulos. E nós falamos sempre aqui, mas esses dias eu estava conversando com um irmão já bem instruído, e ele me perguntou: pastor, mas Jesus celebrou a Páscoa? Ele disse: celebrou sim. Comeu a Páscoa com os discípulos, com toda a tradição que envolvia aquele momento. Comeu o pão, tomou das ervas amargas, comeu o cordeiro. E quando ele terminou toda aquela celebração, como foi visto aqui no vídeo, um dia antes da sua morte, já à noite, Jesus agora toma o pão, parte o pão, e eu acredito que os discípulos ficaram meio assustados, porque aquilo não fazia parte da celebração da Páscoa, era algo diferente. E eles olhando, e o Senhor pegou o pão, deu graças, o partiu e disse: comam, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Oh, irmãos, parece que eu estou naquele momento, e o Senhor está dizendo: nós comemos o cordeiro. Lembramos de quando o nosso povo foi liberto lá do Egito. Mas eu agora estou dando um pão que não vai dar acesso não a Canaã natural, física, terrena, mas esse pão vai dar acesso, aleluia, a Canaã celestial, ao reino dos céus. O Cordeiro hoje está libertando através do seu sacrifício. Oh, aleluia. E tomou o cálice, dizendo: esse sangue é o novo testamento no meu sangue. É o sangue do Cordeiro, é o sangue que limpa, que livra, que liberta. Oh, aleluias. Jesus é o nosso Cordeiro, irmãos. Jesus é o nosso Cordeiro. Ele nos liberta, Ele nos livra, Ele nos lava, Ele nos limpa. Ele é o Cordeiro que se deu por nós, irmãos, espontaneamente. A Bíblia diz que quando vieram pegar ele pela madrugada,
arrasta uma espada e tenta matar o seu algoz, aquele que vinha prender. Mas o Senhor disse: guarda essa espada. Guarda essa espada, porque se eu pedir ao meu Pai, Ele manda agora legiões de anjos e pode me livrar. Não posso, mas se eu me livrar, como pagarei o preço? Como se cumprirá a profecia? Ele se deu, irmãos. Eu sei que nós estamos tentando ao máximo evitar esforços, né, amados? Eu vejo tanta gente: não, pastor, eu não quero muita coisa, eu não quero nada na igreja não, eu quero só chegar, sentar no culto e ir embora. Eu não quero dor de cabeça, eu não quero problema, eu quero o mínimo possível. Aí eu acho bonito, irmãos, porque quando botam Jesus na cruz, vem com o vinagre e fel para dar a Jesus, porque aquilo era algo que acontecia geralmente, porque a dor na cruz era tão grande que eles davam esse vinagre com fel para que a pessoa sentisse menos dor, para que a pessoa ficasse anestesiada. Mas quando Jesus percebeu o que era, porque ele estava com sede, a Bíblia diz que quando ele experimentou, talvez ele pensasse que era água, ele estava sedento de fome, de sede, irmãos. Aleluias. Mas quando ele viu que era para que ele não sentisse dor, ele rejeitou. Ele disse: não, eu vou subir naquela cruz, eu vou sentir a dor, eu vou pagar o preço pelas almas. Oh glória! O quanto você está disposto a, aleluia, sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho. E é claro que é um sofrimento incomparável, irmãos. É incomparável. O Senhor está chamando um povo, o Senhor está alistando um povo para uma guerra, irmãos. Uma guerra não de carne nem sangue, mas uma guerra espiritual. Oh glória! Um povo que se dispõe a orar, que se dispõe a buscar, levar a mensagem do Evangelho. Oh aleluias. Irmãos, esses dias têm sido intensos. Eu tenho visto a igreja saindo, a igreja indo, irmãos, indo, aleluia, para outra cidade. Glória a Deus. Indo buscar pessoas que não ouviram a mensagem. Aleluias. Indo para restaurantes. Foi lindo o sábado, irmãos, sexta-feira, vi a igreja lá glorificando a Deus. Eu vi pessoas até tomando uma cervejinha, mas irmãos ligados, ouvindo, batendo palma, balançando a cabeça. Amém. Eu vi o testemunho de alguém que diz: pastor, eu sou católica desde menina, mas quando a banda estava tocando, ela começou a chorar, irmãos. Começou a chorar, oh glória, porque a igreja está viva, irmãos. A igreja está viva e Deus está chamando um povo, oh glória. E eu estava dizendo: Deus, mas é um povo tão pouco, são tão poucos. E o Senhor disse: são os poucos que eu vou usar, porque eu disse a Gideão: eu não quero 32 mil, eu quero 300, oh glória, oh aleluia. Porque o poder é meu, a glória é minha, a unção é minha, oh aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Muitas almas ainda serão ganhas por nós. Eu não estou preocupado se não cabe, se cabe, se vem congregar aqui, se não vem. Eu estou preocupado que essas pessoas se convertam. E a mensagem minha para elas é essa: procura uma igreja perto da sua casa, procura uma igreja que facilita a sua ida. Aleluia. Se quiser congregar com a gente, as portas estão abertas, mas procura uma igreja séria, vá congregar lá, porque nós não estamos pregando o reino da missão evangélica, nós estamos pregando o reino dos céus, oh glória. Não foi nenhum pastor da nossa igreja que subiu na cruz do Calvário, foi Jesus, e ele disse: eu estou trazendo um reino. Não é pão, nem é água, não é comida. Esse reino é do Espírito, oh glória.
Eu quero saber onde estão aqueles que querem participar desse reino. Oh! Onde estão aqueles que querem adorar? Onde estão aqueles que querem se render e dizer: eis-me aqui, Senhor. Oh! Eu quero ser um missionário. Eu quero ser um missionário. Eu quero começar no meu vizinho. Eu quero começar na minha casa, na minha rua. Eu quero começar a evangelizar. Oh, glória! Os senhores me procurou esses dias: pastor, nós estamos com um projeto, eu não sei se o senhor aprova. O que é, meu irmão? Nós vamos fazer o ensaio da bandinha agora dos senhores. Não vai ser mais na igreja, não. Eu digo: como é, meu irmão? Nós vamos ensaiar na praça. Oh, glória! Eita, Jesus! Eu quero ver essa banda aqui já fazendo também, seguindo esse exemplo, ensaiando lá na praça, aleluia, louvando ao Senhor, o povo passando e dizendo que é aquilo ali, que é aquilo ali. Oh, glória! É um povo que vai morar no céu, aleluia. É um povo que está anunciando e está dizendo: ei, o reino já chegou. Oh, glória! Aleluia. Não é ovo de chocolate, não é, aleluia, coelho, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, aleluia. E aí me pergunta: pastor, o senhor aprova? Eu digo: oh, meu irmão, tudo aquilo que é para anunciar o reino dos céus, vocês façam carreira, podem ir. Aleluia, vão para a praça, vão para as ruas, amanheça um dia, oh glória. Eu já estou orando para levantar os senhores aí na madrugada, irmãos, oh glória, para sair nessas avenidas aí, aonde os bêbados, drogados estão jogados na rua, aleluia, e nós anunciarmos o evangelho, aonde está a igreja, forte e viva, oh glória. O primeiro sacrifício do cordeiro foi dentro de uma casa. Com certeza o cordeiro deu um grito quando aquele punhal, aquela faca entrou para que ele fosse imolado. Mas o segundo cordeiro não foi dentro de uma sala. O segundo cordeiro foi levado no ponto mais alto da cidade, o lugar chamado Caveira, o Gólgota, glória. E lá naquele monte ele olhou para mim, olhou para você e disse: Pai, está consumado, está pago, eles são livres. Oh! Onde estão aqueles que são livres? Foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Então fique de pé para adorar esse Deus. Ele está nesse lugar, irmãos. Ele está aqui.